Aprender inglês na era da informação descentralizada e distribuída nunca foi tão fácil. Para muitas pessoas, essa afirmação de que aprender inglês é fácil pode até parecer loucura, mas graças à internet isso é realmente possível. Não à toa que, acredite ou não, mas eu já estou na minha terceira língua, o japonês. Sim, eu tenho o objetivo de conseguir assistir animes enquanto eu mexo no meu celular e entendo tudo o que está acontecendo. Ou seja, há quase um ano eu decidi começar a aprender a minha terceira língua, que é o japonês, e esse é um vídeo para falar o porquê de você aprender inglês na era da internet, na era digital. Para começar, a primeira dúvida que surge na nossa mente, principalmente de quem é mais novo, é a pergunta se será que isso realmente vale a pena? E pode parecer um pouco louco e principalmente estranho o que eu vou dizer agora, mas em um determinado momento da minha vida, eu decidi criar uma língua nova. Como eu falei, isso parece doido, mas isso faz parte de uma das minhas obsessões, que é a escrita. Ou seja, eu sou viciado em criar mundos fictícios ou simplesmente escrever textos ou roteiros ou qualquer coisa que envolva a escrita e mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo. Perseguindo essa obsessão, em um dos meus livros, criar uma língua foi uma espécie de necessidade, ou no mínimo foi algo que contribuiu ou está contribuindo para a construção desse mundo. E ao longo da história do livro, existe um sistema de tradução chamado de Shouno, que faz parte de uma ferramenta viva de inteligência artificial chamada Blink. Resumindo, isso serve para auxiliar seres vivos na tradução de Nenciano, que é o idioma oficial da Crocói Coma, que basicamente significa a Via Láctea. Tudo isso para os respectivos idiomas nativos de cada um dos seres vivos que vivem na Via Láctea. Tá, talvez você deve estar se perguntando por que diabos, Lucas, isso é relevante? Bem, Nenciano é uma língua alienígena e, como você mesmo pode imaginar, esse sistema de tradução também é. Ou seja, é algo bem avançado quando a gente fala de tecnologia. E quando eu estava criando essa ideia, esse conceito e esse sistema, uma pergunta surgiu na minha mente, porque naquele momento eu ainda estava aprendendo e me tornando fluente em inglês. Será que realmente vale a pena aprender um idioma considerando toda a tecnologia de tradução que nós, humanos normais, temos hoje? E para responder essa pergunta, eu vou usar principalmente a minha experiência que eu tive aprendendo inglês e parte da minha experiência que eu estou tendo agora aprendendo japonês. E apenas para te dar uma contextualização, eu já me considero fluente em inglês há mais ou menos 2 anos. Isso não significa que eu sei de todas as palavras, de todos os termos ou qualquer coisa nesse sentido. Mesmo assim, eu leio vários livros em inglês todos os anos. Minha expectativa em 2023 é ler pelo menos 10 livros, mas eu tenho certeza que provavelmente vai chegar em 20 livros em inglês. Eu já escrevi como ghostwriter, que é tipo uma pessoa que escreve para outras pessoas e no nome de outras pessoas, porém para executivos americanos, ou seja, eu escrevi como ghostwriter em inglês. Já conduzi reuniões de 2 horas, 3 horas de duração também e completamente em inglês. E eu escuto e assisto muitas coisas em inglês. Ou seja, inglês já se tornou uma parte importante de mim. Considerando tudo isso, uma coisa que eu posso afirmar para você é que fazer todas essas coisas que eu acabei de citar seria extremamente complexo, mesmo tendo a tecnologia que eu descrevi no meu livro. Afinal, só o fato de ter um sistema intermediando essa comunicação já traz uma certa lentidão e problemas. E um pensamento que surge quando nós paramos para pensar em tudo isso é: será que estudar inglês, considerando, por exemplo, o Google Tradutor e a necessidade única de ler coisas em inglês, é realmente necessária? E novamente, talvez você esteja se perguntando por que diabos algo assim seria relevante nesse assunto. Eu sei que milhares de pessoas, e eu mesmo na época que eu estava estudando inglês, tive a ousadia de me perguntar, de me questionar de será que estudar inglês ainda vale a pena nos dias atuais? Será que gastar tanto tempo estudando uma língua completamente à parte faz sentido hoje? Afinal de contas, nós temos o Google Tradutor e várias outras ferramentas de tradução. Não é muito mais fácil, sei lá, se for um texto, só jogar e traduzir diretamente para o português? Bem, querendo ou não, seja as ferramentas que eu descrevi no meu livro, seja as ferramentas que nós temos disponíveis hoje para o nosso uso, essas ferramentas são o que são ferramentas. E do meu ponto de vista, por mais avançada que essas ferramentas se tornem nos próximos 50 ou 70 anos, não serão tão eficientes quanto o cérebro humano no que tange a interpretação contextual e literal da língua. Afinal de contas, aprender um idioma não é só aprender algumas palavras. Literalmente, aprender uma língua é reconstruir o mundo do absoluto zero na sua cabeça. Não à toa que aprender um novo idioma é mudar a maneira como você enxerga o mundo. Então, a pergunta que não quer calar: ainda vale a pena aprender inglês na era digital? Além de tudo que eu já falei até esse momento do vídeo,
provavelmente um exemplo prático e bem mais do seu dia a dia que vai conseguir contextualizar e transmitir o que eu tô querendo dizer é a leitura de livros. Para você ter uma ideia, existem mais de 126 milhões de livros no mundo. Eu não sei qual é a porcentagem desses livros que estão em inglês, mas eu garanto, eu prometo, eu juro que a maioria deles tem uma tradução para o inglês ou estão no mínimo em inglês. Como é um número muito grande, é extremamente difícil de você perceber isso na teoria, mas quando você começa a explorar os mais diversos conhecimentos da humanidade e principalmente se aprofundar neles, a primeira barreira que você vai encontrar para continuar se aprofundando, para continuar conhecendo e aprendendo mais, é o fato da maior parte do conhecimento, seja em livros, artigos e textos, não estarem em português. Além disso, nós nem precisamos ir muito longe. Boa parte das profissões hoje em dia nascem nos Estados Unidos, ou no mínimo elas ganham força e se popularizam por lá. Se você ou já precisou lidar com programação / internet, você mesmo percebe que boa parte dos termos que você encontra no seu dia a dia estão em inglês. Literalmente é uma enxurrada de palavras que batem na sua cara toda santa hora. E no fim eu estou dizendo tudo isso porque se você quer ir mais longe como profissional ou como indivíduo, você precisa e quer ter mais acesso ao conhecimento. E como eu mesmo falei, boa parte do conhecimento do mundo hoje em dia está em inglês. Logo, por mais fraco que seja esse argumento, por mais talvez não muito lógico que seja esse argumento, aprender inglês é abrir portas e a possibilidade de você conseguir se aprofundar em qualquer conhecimento que aparecer ou que já apareceu ao longo da história da humanidade. Afinal de contas, boa parte dessas coisas não estão em português, mas sim em inglês. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Novamente, por mais avançado que as ferramentas de tradução se tornem nos próximos 50 anos, eu tenho certeza que elas não serão tão eficientes no que tange a interpretação literal e contextual da língua. E eu falo isso pensando principalmente no japonês. Diferente do português e do inglês, o japonês é uma língua muito contextual. Isso significa que você precisa saber muito o contexto de uma conversa para entender o que está acontecendo. Caso contrário, você fica, seja você nativo, seja você uma pessoa que está aprendendo japonês completamente perdida. E é extremamente difícil para uma máquina reconhecer se algo está sendo dito de forma literal ou se algo está dito em algum tipo de contexto. Em outras palavras, mesmo com toda a tecnologia que pode vir no futuro, eu ainda arrisco dizer que é muito mais vantajoso você aprender uma língua hoje, começar a enxergar o mundo com outros olhos e se desenvolver profissionalmente do que simplesmente esperar para o futuro, onde talvez máquinas consigam finalmente entender contexto e literal. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Aprenda inglês, é possível. Boa parte do meu aprendizado de inglês até o momento em que eu cheguei à fluência foi completamente sozinho e esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e deixa um feedback do que você achou desse vídeo, ou fala pra mim se você já sabe inglês, se você pretende aprender inglês, ou se você já é igual eu e está na sua terceira língua. Obrigado por assistir até aqui e valeu!